Mães de joelho, filhos de pé. A Quarta-feira Santa coloca diante de nós o quadro da liberdade humana que deve escolher ou não o seu Senhor e Salvador. A liberdade humana que deve decidir-se por Deus ou decidir-se contra Deus. O fato é que, em muitos momentos, especificamente ao longo da Semana Santa, da Semana Maior, estamos diante do drama do servo sofredor traído, que onde os homens e mulheres lhe voltam a face, lhe viram o rosto, arrancam-lhe a barba, dão-lhe bofetões, cusparadas, e fecham os seus ouvidos em relação à voz da razão e à voz daquilo que é revelado através do servo de Javé, do servo sofredor, que vem para definitivamente assumir nossas dores, carregar nossas iniquidades, nos curar nas suas feridas, para levar a cabo o plano, projeto de amor de Deus para com toda a humanidade, resgatando a humanidade ferida pelo pecado. É emblemático isso. Por isso, a figura do servo sofredor se destaca mais uma vez na primeira leitura, tirada de Isaías, dos versículos 50, do capítulo 50, dos versículos de 4 a 9. E justamente isso será exaltado. O Senhor que abre os ouvidos, tem os ouvidos dos homens diante de si fechados. E o servo sofredor se cala. A cada manhã ele desperta e procura se colocar à disposição da humanidade, mas os homens se afastam. Por isso, o Evangelho traz a figura emblemática de Judas. Judas, o traidor. Aqui como símbolo da liberdade humana que precisa decidir-se. Não adianta. Judas teve possibilidade de escolher. Por mais que teorias digam o contrário, a liberdade de Judas entra em questão. Judas decidiu-se e, por razões que desconhecemos, escolheu trair o Senhor. Por isso o evangelho apresentado hoje é de Mateus 26, dos versículos 14 a 25, que melhor traz com claridade essa traição. Se ontem olhamos para João no confronto com os outros apóstolos, hoje temos aqui Judas. E diz assim, Mateus capítulo 26, dos versículos 14 a 25. Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu, ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, em verdade eu vos digo, um de vós me há de trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão do prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre,
Serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, palavra que salva, que cura, que liberta, palavra que nos introduz nessa Semana Santa, nessa Semana Maior, diante do mistério da nossa redenção, do mistério da nossa salvação. Como eu dizia, Judas se apresenta de forma emblemática como a figura do homem que, no exercício dramático da sua possibilidade de escolha, porque viver é exercitar a possibilidade de ser, a possibilidade de escolher. E Judas aqui está como aquele homem, aquela mulher, como eu e você, que todos os dias precisamos escolher. Escolher o Senhor ou escolher ir para longe do Senhor. Escolher estar próximo ou escolher estar distante. Escolher no drama da nossa história, na sua história pessoal, nas suas lutas do dia a dia, naquilo que é seu, naquilo que se apresenta a você, na sua circunstancialidade, como dizem os filósofos existencialistas, naquilo que faz você, como lembra Ortega y Gasset, eu sou eu e os meus sapatos, então eu e os sapatos que me cabem e os sapatos que eu posso calçar, né, que me são apresentados para calçar, que eu conquisto para calçar, isso são as circunstâncias. Diante disso, eu sou chamado a escolher. Diante de ti, diz o Deuteronômio, ponho a vida e ponho a morte para ser mais radical, e tens que saber escolher. É o drama da liberdade humana. É bonito que no catecismo da Igreja Católica, quando a gente pensa no pecado, não dá para pensar o pecado isoladamente, sem antes, no número 1629, começar a pensar na vocação do homem e a vida no espírito. A vocação do homem e a vida do espírito é a seção da terceira parte do catecismo que fala da vida em Cristo. E ali temas como a dignidade da pessoa humana, aquilo que o homem é enquanto imagem e semelhança de Deus, as bem-aventuranças, sabe? Vai sendo tecido até que chega no 1730 e fala da liberdade do homem. E aí diz que Deus criou o homem racional, conferindo-lhe dignidade de pessoa dotada de iniciativa, de domínio dos seus próprios atos. E fala que Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, de tal modo que procure por si mesmo seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegue à total beatífica perfeição, ou seja, à santidade. O homem é racional, por isso semelhante a Deus, criado livre, senhor dos seus atos. Daí deriva a importância de liberdade e responsabilidade, porque não existe liberdade total, absoluta, incondicional. A nossa liberdade é condicionada e exige responsabilidade, amor e responsabilidade. A liberdade humana na economia da salvação, né? A liberdade humana e o trato com o pecado, a liberdade humana e a salvação, a liberdade e a graça, toda a interação possível disso. Portanto, por causa da liberdade, o homem é capaz de moralidade, de ética e de moral. O homem é capaz de de colocar-se diante do que é certo, do que é errado, de saber escolher, né? Então, o homem é capaz de atos bons e atos maus, por conta da liberdade, da razão que o faz escolher. Fala também, lá pelo número 1762, da questão das paixões que podem desvirtuar o coração humano. E aí fala do significado da paixão, das forças interiores do homem, né? As paixões que são componentes naturais do nosso psiquismo humano, que constituem lugar de passagem e garantem ligação entre a nossa vida humana sensível e a vida no espírito. E aí só depois, falando da importância da consciência moral, né, da importância do juízo,
da consciência, dessa consciência moral, do sacrário, e chama de sacrário, do sacrário íntimo, da interioridade humana, onde só Deus muitas vezes chega, da necessidade de uma retidão da consciência moral, e aí todo o drama da consciência. Então, fala da necessidade de formação da consciência, de decidir em consciência, do perigo do juízo errôneo, e vai falando, para depois falar de virtudes, da importância de se cultivar as virtudes, de caminhar na direção das virtudes, sobretudo a maior delas, a caridade, para poder aí chegar no número 1846 e falar de pecado. Primeiro, em contraste com a misericórdia. Porque não dá para falar de pecado sem falar antes na misericórdia. Veja que Pedro negou e foi redimido, ao passo que Judas trairá e não se arrependerá. Pelo contrário, cairá num sentimento de culpa profundo, numa destruição do eu e acabará tirando a própria vida, enforcando-se. Suicídio. Então veja, depois de falar de tudo isso, falar do mar da misericórdia de Deus, é que o catecismo define pecado. E aí no número 1849 definirá pecado como uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem, atenta contra a solidariedade humana e foi definido como uma palavra, um ato, um desejo contrários à lei eterna. Uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna. Então, pecado é ofensa a Deus, dirá o número 1850. Ofensa a Deus. Pecado é aquilo que é contrário ao amor de Deus para conosco, que nos afasta dele nos nossos corações. Pecado é desobediência, é não ouvir bem, é uma revolta contra a vontade de Deus para fazer a vontade humana, para fazer aquilo que os homens desejam, que o mundo deseja. É amor de si próprio levado ao seu extremo, que é o desprezo a Deus. Isso é tão bonito. O pecado é o amor a si próprio, né? O egocentrismo, o egoísmo levado até o extremo, que é o desprezo a Deus. Por isso, é uma exaltação orgulhosa de si mesmo. Veja, todo o drama humano que vai da liberdade ao pecado. Isso viveu Judas e isso vivemos cada um de nós. Por isso, a Semana Santa nos convoca a permitir que o sangue redentor do Cristo derramado por nossa causa nos lave das nossas culpas e dos nossos pecados, para que a gente possa aderir a Deus. Se o velho Adão negou, se a velha Eva negou, o novo Adão, a nova Eva, representados em Jesus e Nossa Senhora, dirão sim a Deus. E é o que você é chamado a fazer, diferente de Judas, para não se perder. Pense nisso, nessa quarta-feira da Paixão, reze isso, quem sabe busque no catecismo esses números e reflita, mas sobretudo pense necessariamente no seu pecado. Se você ainda não buscou a confissão, vá ao encontro da confissão. Procure, as paróquias estão aí oferecendo confissão com os padres. Procure o padre, vá se confessar para que você possa de fato, diferente de Judas, dizer sim a Deus livremente no amor e no poder da vida no Espírito. Pense nisso. Eu sou o Padre Vicente, da comunidade Betânia, diretor espiritual das Mães que Oram pelos Filhos, e hoje rezo por você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz. Amanhã inicia o Tríduo Pascal, o ponto mais alto da nossa vida litúrgica, o cume da vida de um cristão católico. Viva bem. Até amanhã, se Deus quiser.